Titus, educare. Timóteo era um mestre local de várias escolas fixas. E a diferença entre ele e Tito é o seguinte: Tito já era um outro tipo de mestre, um mestre viajante, itinerário, missionário, que visitava várias escolas para levar doações ou supervisionar a qualidade das reuniões e a evolução dos alunos. Então, quer dizer, enquanto Timóteo era mais fixo e cuidava de escolas de Jesus fixas, como Éfeso, Tito tinha sido um mestre fixo em Creta, na ilha, mas agora era um viajante, como nós vimos inclusive as suas viagens, as suas delegações, as suas responsabilidades no livro de Atos dos Apóstolos. Paulo escreveu essa carta no mesmo tempo que escreveu as duas a Timóteo, entre 62 a 65 depois de Cristo. Portanto, também são as últimas palavras de Paulo antes da sua execução. Antes que Paulo inicie, é bom ensinar que não sabemos se primeiro foi Tito ou primeiro foi Timóteo, mas as três, a delta cartas, foram escritas juntas, praticamente no mesmo tempo, com o mesmo intuito, carta aos mestres, que eu chamo de pós-graduação, carta aos professores, usando Tito e Timóteo como referências para todos os outros professores. Portanto, é uma carta que se aplica para qualquer um que deseja ensinar, que tem essa habilidade da docência. E não sabemos se essa carta foi a última, ou se foi a que acabamos de ver, segundo a Timóteo, mas também são suas últimas palavras. Paulo, servo e mestre enviado do Criador e Senhor Jesus Cristo, para levar os vencedores do mundo à fé. Quem é a fé? É a promessa cumprida, é Jesus. E a verdade. Quem é a verdade? Que por sua vez nos levou ao amor. E quem é o amor? Veja aqui mais um delta: fé, verdade e amor. Fé, sabedoria e esperança. Outro delta: fé, sabedoria e esperança na vida eterna, a qual o Criador, que não mente, prometeu antes que existisse o mundo, antes que esse mundo crivo existisse e o próprio tempo, antes que houvesse dualidade e tempo. Muito antes de qualquer coisa, ele já havia prometido que o propósito dessa criação era dar vida eterna, existência eterna, onisciência, onipresença e onipotência para seres que venceriam uma dimensão dual, temporal e material. Nós seremos semelhantes a ele, não é? Quando chegou o tempo do cumprimento dessa promessa, feita a Abraão, confirmada pelos profetas, ele iluminou a todos através do anúncio da verdade. E essa é minha missão, anunciar esta verdade, nosso Salvador. Tito, meu verdadeiro filho na fé, metáfora para aluno, meu aluno, graça e paz do Criador e Salvador Jesus Cristo. Veja aí na sua Bíblia que a carta a Tito, ela destrói a Trindade, né? Porque ela coloca Deus como o próprio Salvador. Deus e Salvador, a todo momento ele diz isso. Deus e Salvador. Ele é o Criador e Salvador e Jesus Cristo. A mesma pessoa, o único Deus. Então, ele faz também esse cumprimento, esse prólogo, que é uma saudação de contraposição ao sistema, e não uma saudação solene e ritualística, por favor. Isso aqui não é liturgia. Isso aqui não é cumprimento e saudação evangélica. Graça e paz é contraposição, isto é, acabou a lei, acabou a guerra, acabou o caos, agora é paz. Paz de Cristo. Agora é graça, que é amor. Ao invés de ódio, vingança, olho por olho e dente por dente. Acabou a lei. É uma nova lei. A razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pudesse, em ordem,
pusesse, em ordem o que ainda faltava. Veja, ele confiou nas mãos de Tito uma grande missão. A missão de representá-lo e de escolher outros professores. Tito, portanto, não era só um professor como Timóteo, mas ele era o professor que iria escolher outros. Ele passava de escola em escola escolhendo professores. E nós sabemos aqui pela filosofia X que a escola de Jesus que não tem um professor, ela sofre. Se vier alguém mal intencionado, destrói, como aconteceu em Tubarão, como aconteceu em Brasília. Porque quando não tem um professor, aí vem alguém mal intencionado e consegue fazer o que quer. Para vocês verem a importância de ter um professor. Porque se tem um professor da verdade, como Paulo vai falar aqui, se tem um professor, impede que pessoas mal intencionadas entrem. Porque o lugar que não tem professor, a anarquia, é o lugar aberto para entrar lobos. Então tem muito desigrejado que diz, não tem que ter professor. Isso invalida toda a Bíblia. Isso invalida toda a verdade. Aliás, não é nem a Bíblia. É as leis naturais metafísicas da vida. É a mesma coisa que dizer não precisa ter pai, não precisa ter mãe, não precisa ter família, não precisa ter mais nada. Então se não tem professor, isso é uma hipocrisia. É uma utopia. Porque alguém vai se colocar como professor, mesmo que não tenha esse título. Então escute, a razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e escolhesse professores em cada cidade. Cada escola de Jesus tem que ter um professor, como eu o ensinei. Eu repito o que lhe ensinei aqui, nesta carta. Vamos lá. O professor de uma escola de Jesus precisa ter caráter, moral, ética. Ter apenas uma esposa, isto é, por causa da poligamia, não tem nada a ver com divórcio. Tem a ver também, claro, com amantes. Isso sim. Não pode ser sexo por sexo sem compromisso. Não pode ele ter duas mulheres, sendo uma amante, ficante, ou sendo uma segunda esposa. Tem que ter uma esposa. E também não é, como alguns interpretam, tem que ser casado. Não. Até porque Tito não era casado. E nem Timóteo era casado. Ter apenas uma esposa. Ter filhos bem criados na verdade, bem educados. Filhos que sejam cristãos verdadeiros. O professor da verdade não pode ter filhos que sejam libertinos, liberais, rebeldes, insubordinados, mal educados. Isso aqui é muito sério. Porque na minha vida toda, o que eu conheci de pastores, de rabinos, que tinham filhas prostitutas, filhos gays, algum problema? Presta atenção, o que é que eu estou dizendo? O que eu estou dizendo é o seguinte, filhos que se rebelavam contra eles. Porque não viam coerência entre o que eles falavam lá na sinagoga e o que eles faziam em casa. Então a forma de se rebelar é você totalmente ao contrário dos meus pais. Aí era prostituta, travesti, ficante sexual, maconheira, metaleira, roqueira, tentava se matar, cortava os pulsos. O que eu conheci de filha de pastor, de filho de pastor, imorais, depravados, liberais, libertinos, progressistas, feministas, bem ao contrário do que pregam eles. E por que será, hein?
Então Paulo está dizendo, se um pai quer ser professor, mas não tem nem seus filhos na verdade, que ele ensina, então não serve para ser professor. Entenderam? São as mesmas recomendações da carta a Timóteo, que lá ele disse assim, se não sabe governar, administrar, cuidar, zelar, ser responsável da sua família, da sua casa, como vai cuidar das reuniões como igreja, das escolas de Jesus? Entenderam? O professor da escola do Criador precisa ser praticamente perfeito. Sem ego, não violento, não apegado às bebidas alcoólicas, que fuja de discussões e debates. Quem ama aparecer, disputar conhecimento, não serve para ser professor da verdade. Não materialista, e aqui caem quase todos, não é? Não ambicioso, ou que ganhe dinheiro desonesto, que construiu seu patrimônio roubando, defraudando, enganando. Entenderam? O professor da verdade precisa ser caridoso, desmaterializado, sábio, de caráter evoluído, diferente, que domina seu ego. E que seja de palavra constante, que siga fielmente o que lhe foi ensinado, para que assim seja capaz de ensinar a verdade. Olha aqui, ó. Por que ele tem que ter todas essas virtudes? Por quê? O objetivo principal de Paulo, escreva aí no chat, não censurem ninguém, deixe as pessoas, quando alguém escrever alguma ignobilidade, só ignora. Enche o chat de outras coisas, aprenda uma coisa sábia, eu vou te ensinar. Alguém escreveu algo não bom? Enche o chat de coisa boa. A mensagem desaparece. E assim você não machuca ninguém, já que as pessoas evoluídas se magoam facilmente. Aprenda isso. Isso leva para a tua vida. Olha só. Escutem o seguinte. Qual é o propósito fundamental dessa lista de virtudes do bem? Você vai escrever aí agora. É louvar o nome do Criador, Yah, Jesus. Jesus, Yahshua, Yeshua, Yahul, como queira. Sabe por quê? Porque quando eu falo a verdade, eu contraponho todo o sistema. Veja, eu quando me exponho aqui, ó, que eu estou falando essas verdades, o ego escuta a verdade, o ego gosta de escutar a verdade, as pessoas cheias de ego vão querer ouvir a verdade. O que eu ensino não está contrapondo milhões, bilhões de pessoas, milhares de denominações, centenas de religiões, sim ou não? Então vocês acham que eu posso fazer isso, louvar, adorar o nome de Cristo, se eu não tiver moral, ética e caráter, não estiver dentro dessa lista ali? Irrepreensível, isto é perfeito. No sentido de ter palavra, de ter caráter. Então, essa que é a questão. O professor da verdade. Se é professor da mentira, como ele falou no capítulo 4 de 2 Timóteo, se é para pregar massagem de ego, tudo bem. Aí a autoajuda vale tudo. Você pode ser quem você quiser. Mas se é para pregar a verdade, se é para ser professor da verdade, você tem que viver a verdade. Perfeito você não será. Mas você tem que ter caráter, integridade. Porque a preocupação principal vem agora, olha, presta atenção.
tem que ter palavra, tem que ser constante, tem que seguir fielmente o que lhe foi ensinado. Você não é obrigado a ser professor da verdade. Quem ensina mentira, ensina mentira. Agora, se você está aqui, você tem que ensinar o que é ensinado a verdade. A verdade é a verdade. Você tem que ser fiel ao que aprendeu e ensinar o que aprendeu. Para que assim seja capaz de ensinar a verdade. Para que o quê? Qual é o intuito? Para que o quê? Seja capaz de ensinar a verdade e refutar os que se opõem contra a verdade. O sistema religioso, por exemplo, sem ter do que se envergonhar, ele precisa ter moral para falar a verdade. É aí que está o ponto. É aí que está o ponto. O problema é escolher para ser professor alguém que não tem moral, e quando ele começar a falar a verdade, que ele for exposto igual Jesus no pátio do templo, que ele for manifestar a verdade, os inimigos lá do sistema religioso, pastores, padres, rabinos, falsos obreiros, os crentes da Bíblia, os legalistas, investigadores que vivem de investigar a vida das pessoas, porque todo legalista ele só sabe investigar a vida das pessoas. É o dia inteiro investigando e fiscalizando a vida das pessoas. Então assim, ele investiga e procura defeito e diz, está errado. E aponta igual. Fizeram com Jesus desde o grau 146, 1260 dias. Então você se expõe, quando você vai lá, eles vão fazer uma investigação e eles vão descobrir alguma coisa contra você, eles vão dizer, quem é você para falar isso? Por isso que Jesus não formou família. Por isso que Jesus não comprou uma casa nem um barco, ao contrário do que dizem por aí. Por isso que Jesus era pobre. Por isso que Jesus era sozinho, jovem. Por isso que Jesus não teve nenhum tipo de, não desfrutou nenhum prazer aqui da terra. Por quê? Para ser perfeito, para ter moral de ser a verdade. Mais do que pregar, ensinar, anunciar, é ser a verdade. Estão entendendo? Como pode Paulo ensinar a verdade não tendo moral? Tanto é que quando Paulo começou a ensinar, o que diziam para ele? Ah, mas você recebe dinheiro. Ele dizia, não, recebi algumas vezes, mas eu trabalho. E eu faço questão de trabalhar, embora tivesse direito de receber, como está lá em 1 Coríntios 9, mas eu faço questão de trabalhar e ter o meu sustento para que ninguém fale, para que eu seja perfeito, para calar a boca deles. Presta atenção, o intuito é calar a boca do sistema. Você pode escrever isso daí? O intuito é calar a boca do sistema. Aqueles que procuram ocasião. Você lembra de Gálatas capítulo 2? Aqueles que são oportunistas, aqueles que fazem investigação, aqueles que são da Polícia Federal da Bíblia. Então essa é a preocupação primordial, a premissa de Paulo. Ele sabia dele mesmo o quanto que o acusava, mas você foi assassino. Mas você foi do sistema. Até hoje, 2000 anos depois, ainda falam mal de Paulo. Por causa das adulterações da Bíblia, que não foi ele que fez, foram os rabinos que fizeram depois. Porque não entendem suas cartas, porque não entendem os originais. Então essa é a preocupação. Como é que o Akel vai escolher um professor da verdade em uma escola de Jesus que não tenha moral? Porque se ele não tiver moral, condições, transparência, uma vida limpa, uma consciência limpa, eles vão investigar e vão descobrir, ah, mas os teus filhos não seguem a verdade. Encontramos alguma coisa aqui. Ah, mas você fez isso para a sua ex. Não é o que acontece hoje em dia? Vocês viram o Bolsonaro? O Bolsonaro escolheu um ministro. Ah, mas ele está investigado lá no Mato Grosso. Escolheu outro ministro. Ah, mas ele está investigado por Caixa 2. Escolheu outro ministro. Ah, mas ele é réu. Escolheu outro ministro. Ih, mas essa daqui também beneficiou a JBS. Vocês viram? Porque rapidamente, quando está público, quando se publica alguma coisa, o povo não perdoa, ainda mais hoje. 2000 anos depois, Paulo nem saberia
nem sabia e nem saberia o que viria a ser o que nós hoje sabemos que é o mundo cibernético das redes sociais. Da destruição moral. Em poucos segundos o teu nome pode estar na primeira página das redes sociais, das pesquisas, e você pode ser difamado por muitos anos. E aí, como é que ficam os danos morais? Então, eu estou fazendo essa pausa aqui porque ela é importantíssima para você entender a importância de escolher um professor que tenha uma vida limpa. Porque eles vão investigar. Se ele falasse mentiras, ninguém investiga. Imagina o que eu vir aqui e dizer assim: meus queridos, Deus ama vocês. Deus morreu por vocês. Deus quer salvar vocês. Não importa o teu pecado, a tua dor, o teu erro, a tua igreja, a tua denominação, a tua religião. Siga teu caminho, siga a sua verdade, aquilo que para você é verdade. Seja feliz, ame, seja amado. Se o Akel ensinasse assim, quem é que ia investigar a vida do Akel? Ninguém. Agora, porque o Akel confronta e prega a verdade, então por isso tem que ter vida limpa. Você já viu que eu, como solteiro, posso dizer, ainda solteiro, que quando vai casar, o que acontece? É feito um escrutínio. Se um dos cônjuges não investiga nada, vamos casar então. Pode desconfiar que aí tem problema. Porque quem é de caráter, que vai assumir um compromisso, quer saber o que é que tem do outro lado. Não, peraí, eu não vou casar sem antes conhecer totalmente. Eu tenho que saber o que está acontecendo aqui. Quem é você? Quem foi você? Quem é você? Quem será você? Vai fazer uma sociedade, você tem que conhecer muito bem esse teu sócio. Aliás, não faça sociedade com ninguém. O que eu estou dizendo é, a quem muito dá, muito exige. Eu só exijo se eu me dou. Aquilo que não lhe custa, não lhe vale, e assim por diante. Se as pessoas pensassem assim, elas enxergariam a verdade. Por que o Akel prega contra o nosso ego, prega coisas tão difíceis que eu odeio? Porque é a verdade. Aí você liga o rádio, a TV, vai na sinagoga mais próxima da tua casa e se sente bem. Se você se sentir bem lá, é porque não está bom. É a coceira nos ouvidos, que Paulo acabou de dizer em 2 Timóteo 4. Então ele tem que ter moral para falar a verdade. Como vamos calar os pastores, padres e rabinos legalistas do sistema religioso que não passam de faladores e enganadores? Olha o que Paulo está chamando os falsos mestres. Paulo está chamando de tagarelas, blablabistas, faladores e enganadores. Para que eles sejam calados, Paulo diz, precisamos de professores com moral. Os líderes religiosos estão arruinando famílias inteiras. Olha, isso já acontecia há 2000 anos atrás. Ensinando coisas que não devem, e tudo por dinheiro e fama, ego. Olha aí. Mudou alguma coisa? Ou sempre foi assim? Aí Paulo diz assim: o sábio grego do século IV a.C., um poeta, tido até como profeta pagão, Epimênides, que nós vimos isso em Atos, já dizia, olha só Paulo citando
citando um sábio pagão. O Espírito de Cristo só pode estar na consciência de Paulo. Você lembra de Cristo usando os sírios, os fenícios, os pagãos, os samaritanos, os publicanos para enfrentar os fariseus e saduceus bíblias? Quem lembra? Os sabatistas, os templocentristas, os legalistas. E Paulo faz a mesma coisa. Paulo está usando um sábio grego, poeta, profeta, pagão, Epimênides, para refutar, sabe quem? Os pastores, padres e rabinos da época da teologia da prosperidade, os legalistas da época, os líderes religiosos que com a Bíblia condenavam as pessoas. E Paulo vai usar esse sábio grego para refutar eles, abre aspas, os cretenses são sempre mentirosos, feras malignas, só sabem comer, são preguiçosos. Sabe o que é que Paulo está dizendo aqui? Ele está se referindo não aos habitantes da ilha de Creta, não. Ele está se referindo aos mestres religiosos que ele acabou de falar nos versículos anteriores. Mestres, líderes, pastores e padres que são mentirosos, são feras malignas, ou seja, leões, que ele acabou de falar lá atrás. O leão, quem é o leão? É o diabo? Não, é o falso líder, que só sabem comer e são preguiçosos. Para refutar os pastores, padres e líderes religiosos da época. Quem entendeu? Vocês conheciam esse texto, mas não sabiam o contexto. Ou sabiam? Infelizmente, diz Paulo, o que Epimênides disse é a verdade. Inclusive, sobre os falsos cristãos e falsos mestres cristãos de Creta. Não é só sobre os habitantes de Creta, pelo contrário, o contexto está falando de líderes que destroem a vida das pessoas, que usam a Bíblia, como ele vai falar mais agora ainda. Quem são os preguiçosos que só vivem de comer? Só vivem de festa, jantares e almoços. Quem são? Os pastores, os padres, de restaurante a restaurante. Nós fomos, cadê a Terezinha Faustino, José e a Márcia, estão aí? Nós fomos na Flus House, e o Sidney está aí também. Nós estivemos na Flus House, aliás, aconselho que todos possam ir, na cidade de San Martinho, um complexo alemão dos alemães impressionante, um restaurante e café colonial. E aí o José brincou dizendo que era padre, como a gente sempre brinca, porque ele foi quase um padre. Vocês acreditam que eles disseram assim: padre, freira, cardeal aqui não paga nada? Eles pensaram que José era padre e não queriam que o José pagasse. Sempre foi assim. Eles têm privilégio. Eles vivem disso. Nós vimos ontem na carta de Timóteo que eles se aproveitavam das mulheres pecadoras para usar os corpos delas. Nós vimos ontem aqui. Então, olha, eu vou colocar de novo aqui. Os cretenses... Engraçado que dá para fazer até aqui uma brincadeira com as palavras. Os crentes, né? Cretenses é uma palavra muito parecida com os crentes. Os cretenses, com todo respeito ao povo, mas com todo repúdio à liderança, às convenções de pastores e padres e rabinos. Os cretenses são sempre mentirosos, leões, feras malignas, só sabem comer, são preguiçosos.
Portanto, confronte ele severamente. Paulo está falando a Tito e está falando a mim, Áquel, e é o que eu estou fazendo aqui. Para que tenham uma fé saudável e não uma fé doente. Wilson Martins, vou falar pela última vez contigo pelo respeito que eu tenho a você e o amor que eu tenho. É típico de uma pessoa, quando está cheia de ego, colocar emotions, sorrindo, um ar de superioridade. É sempre risadas. Já viram? Entre nos comentários que as pessoas fazem contra mim no sistema. É sempre RS, kkkk. Isso demonstra ego. Eu estou aqui com meu coração totalmente desprovido de ego. Aliás, por isso que eu fico aqui 6 a 8 horas por dia ensinando. Então, irmão, somos nada, viu? Nós não somos nada. Portanto, confronte eles severamente para que tenham uma fé saudável e não uma fé doente. Vocês sabem o que significa sã doutrina? Doutrina do original, doutrina, ensino, verdade. E sã é de saudável. Paulo está usando uma metáfora sobre medicina. Está com Lucas do lado dele, é um médico. Provavelmente ele está olhando para Lucas. É um médico. Quem assistiu o filme O Físico? A medicina era tão atrasada. Mas é um médico. E ele está lembrando, provavelmente ele está olhando para Lucas, Lucas está do lado dele. E ele está lembrando, quer saber? Vou usar aqui a metáfora da saúde, da medicina, sã doutrina, que é ensino saudável, evangelho saudável, a verdade com saúde, e não uma fé doente. Então escreva aí, dualidade, fé doente e fé saudável. É a metáfora, como Paulo sempre usa metáforas. Tenha uma fé doente. Não, tenha uma fé saudável. Mas lá no sistema você tem uma fé doente. Quem aí tinha uma fé doente, mas hoje curou a sua fé? Quem? Que lindo! Alguém fala para o Aldemir Vieira colar desde o grau 146. Por que vocês não colam os graus? Vocês querem privilégio? Colhem os graus e vocês não terão dúvidas. Sejam humildes, vençam o ego. Precisam parar de acreditar. Vocês precisam parar de acreditar em pregações mentirosas, testemunhos místicos falsos e dogmas criados por homens que rejeitam a verdade do amor. Olha só. Você pode escrever isso. Não existem dogmas no amor. Que sublime verdade, Paulo. Muito bem, Aldemir Vieira, seja muito bem-vindo. Está perdoado, está chegando agora, mas escolhe desde o grau 146. Você vai ter todas as respostas. Vamos nos concentrar aqui, silêncio. Para os puros, todas as coisas são puras. Não tem dogmas. Sabe o que Paulo está fazendo aqui? O Espírito de Cristo está na consciência de Paulo. Não é Paulo quem está escrevendo, é Jesus. Vocês lembram de Jesus dizendo assim? Só existe mal nos teus olhos. Se os teus olhos forem maus, e se os teus olhos forem bons,
Como é que se dá a dualidade de luz e trevas? Através dos teus olhos, da tua consciência. O olho aqui não é esse olho aqui. Esse olho aqui é só a representação física do imaterial da consciência. É o olho da consciência, a consciência evoluída que julga tudo, como nós vimos em Romanos, capítulo 14. Se para você é pecado, então é pecado. É aquilo que nós falamos nos 3 graus de verdade relativa. Todos têm que colar esses graus indispensáveis, verdade relativa e verdade absoluta. Então Paulo está falando como Cristos aqui. Aliás, todas as suas cartas. Para os puros, todas as coisas são puras. Só para quem ainda não evoluiu e ainda tem uma consciência impura que o condena, para este tudo é impuro, tudo é pecado. Por quê? Que quem é evoluído e fraco vem da mesma raiz, acha que tudo é pecado. Condena tudo. Porque ele é fraco. Como ele sabe que ele tem dificuldade de lidar com algumas coisas da vida, com a sua carne, com o seu ego, com alguns desejos ou paixões, então ele pensa que todo mundo tem a mesma fraqueza. E sem altruísmo ele acha que todos precisam estar debaixo da mesma tutela, do mesmo guarda-chuva ideológico, do mesmo domo dogmático. Todos precisam ser igual a ele, porque todos são fracos. Mal enxerga ele que a fraqueza está nos olhos dele, na consciência dele. Entende? A consciência do legalista está corrompida, está suja, isto é, cheias de acusações, cheias de diabo, culpabilidade, cheias de medo, ou ganância, ego. Eles se dizem cristãos, conhecedores da Bíblia, mas os atos deles provam que eles nunca conheceram a verdade. Olha isso, eles se dizem cristãos, conhecedores da Bíblia, mas os atos deles provam que eles nunca conheceram a verdade. São falsos cristãos, são anticristos, contra a verdade, são do mal e não do bem. Agora eu quero que você pegue as Bíblias que vocês têm na casa de vocês, coloque em cima da mesa e leia o versículo 16 do capítulo 1. Há pouco eu disse que era o último versículo da carta, mas é o último versículo do capítulo 1. Quem pode ler para mim aí, pode até colar aqui para nós, o versículo 16 do capítulo 1 de Tito, em qualquer tradução. Coloca aqui para nós. Coloca aqui. Coloca aqui. Eu vou esperar vocês colocarem, porque eu vou mostrar para vocês uma revelação incrível. Que precisa ser crível. Aguardando vocês. Olha isso aqui. Aí, o Henrique rapidinho colocou lá, ó. Obrigado, Henrique e Gabriel. Confessam que conhecem a Deus, mas negam na prática com suas obras, sendo abomináveis. Sabe o que é abominável no original? Abominável no original é totalmente ao contrário do bem. É um repúdio pleno àquilo que é bom. E desobediente é a mesma coisa. É o contrário da ordem. É o contrário do que está posto, do natural. E reprovado é aquilo que não está no caminho certo. Olha o delta. Abominável, desobediente e reprovado. Os 3 representam a mesma coisa. Então, olha o original. Sabe o que Paulo está dizendo? São falsos cristãos. O que é anticristo? Ora, se você tem o Espírito de Cristo, você é um cristão. E se você não tem o Espírito de Cristo, você é contra Cristo. Ou você segue Jesus, ou você é contra Jesus.
Essa é a dualidade. Ou você tem o espírito de Cristo, ou você tem o espírito do anticristo. Está entendendo? Então, olha o original. São falsos cristãos, são anticristos, contra a verdade, são do mal e não do bem. Isto aqui é impressionante. Porque Paulo esmiuça, etimologicamente nos radicais, o que é anticristo. O que é o iníquo, a apostasia em carne? Toda pessoa que se diz cristã e é cheia de ego, essa pessoa não é cristã, é uma falsa cristã, é uma anticristã. Então vocês conhecem muito o anticristo, pela visão conspiracionista, não é assim? Mas o que Paulo está apresentando a vocês, e desde a dualidade do grau 146 com Cristo nós vimos isso, são os anticristos. Então eu quero que você escreva aí. Aquele que se diz cristão e pertence a uma igreja ou não, mas é cheio de ego, materialista, ambicioso, lucro desonesto, sem caráter, não tem palavra, traidor, maledicente, toda essa lista que Paulo colocou aqui e está sempre colocando. Se você é isso, se você não tem essas virtudes de bem, que são todas as virtudes que Jesus falou, se você não tem essas virtudes, você é um anticristo. Então nós temos os cristãos verdadeiros originais e os falsos cristãos, que é a mesma coisa que dizer anticristãos. Você pode escrever isso aí. Escreva aí, anticristãos. Se você se diz cristão, mas é cheio de ego e ama a matéria e faz mal ao próximo e é legalista e só sabe condenar as pessoas, então você, meu caro, é um anticristão. Escreva aí, anticristão, anticristão, escreva aí. Estão muito preocupados com o anticristo. O que tem de igrejado e desigrejado preocupado com o anticristo, 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 anticristo. Se preocupe em ser um cristão e não um anticristão. Está na hora, em primeiro lugar, de se preocupar em ser cristão e não um anticristão. Porque todos que são anticristãos serão enganados pela apostasia em carne, que é o anticristo. E aqui encerra Tito, ou Titus, capítulo 1. Aqui inicia Tito, ou Titus, capítulo 2. Você, Tito, porém, você ensine a verdade. Ensine os homens mais velhos a serem equilibrados, dignos de respeito, sábios, com uma fé verdadeira, amor e constância. Outro delta, fé, amor e perseverança. Igualmente, ensine as mulheres com mais idade a serem éticas, assim como ele falou nas outras cartas, comportadas, elegantes, que não bebam bebida alcoólica ou que saibam beber moderadamente. Que nunca caluniem ou falem mal de alguém, mas que sempre ensinem o bem. Tendo as mulheres com mais idade um bom caráter, poderão ensinar as mulheres mais jovens. Mulher pode ensinar ou não? Ensinar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos,
a serem sábias e verdadeiras, a saberem cuidar do seu lar, sempre ocupadas com as coisas do bem, ajudando seus maridos para que o nome de Cristo não seja difamado. Da mesma forma, ensine os jovens a serem sábios. Seja você um exemplo para eles, Tito. Tito é um jovem. Em seu ensino, Tito, mostre integridade e seriedade. Revelare. Aí na sua Bíblia, a raiz do termo integridade significa originalidade, ou seja, ensinar os originais. Manter a pureza, manter perfeito, intacto, orgânico os textos, os ensinos. Ou seja, tudo aquilo que eu lhe ensinei, seja fiel. Não avance, nem aumente, nem tire, nem mude, nem invente. A verdade é a verdade. Repasse a verdade que eu ensinei a você e ponto. Mantenha o original. Não mude o original. Não adultere o original. É isso que significa integridade no original. Paulo continua. Use linguagem sadia, contra a qual nada se pode dizer, para que aqueles que se lhe opõem fiquem envergonhados. Olha, esse aqui é um conselho extraordinário para vocês que vão ensinar. Use uma linguagem sadia, não ácida, não áspera. Sabe, muitas pessoas dizem, mas no meu ensino eu posso fazer uma brincadeira? Eu posso falar assim? Eu posso contar isso? Você pode fazer qualquer coisa, desde que seja o amor, a verdade. Desde que não dê motivo, e olha aqui de novo a preocupação de Paulo com isso, para que as pessoas tenham alguma coisa contra. Olha só, preste bem atenção em silêncio. Use linguagem sadia, contra a qual nada se pode dizer. Olha só. Para que aqueles que se lhe opõem, os nossos satanases, os nossos diabos, que sempre têm prazer em se opor, destruir, confundir, atrapalhar, por ego, por inveja, por vingança, por sei lá o quê, fiquem envergonhados por não terem nada de mal para dizer a nosso respeito. Então, qual é a questão? A questão é fechar, não dar ocasião, fechar as portas para os nossos adversários. Então use uma linguagem sadia, saudável, amável, de ensino de verdade, ao ponto que, sendo tão perfeito nas palavras, para que ninguém pegue um texto contra você. Porque dependendo da linguagem que eu uso, as pessoas podem usar contra mim. Aí está o perigo. Eu não vou citar nomes, mas vocês sabem que existem pessoas que ensinam a verdade por aí, alguma verdade, e aí falam coisas obscenas, liberais, em seguida. Usam linguagens que não devem, acham que são livres para fazer o que querem, dizer o que querem. Mas quando fazem isso, acontece isso aqui que Paulo está dizendo. O problema de usar uma linguagem dessa é que as pessoas do sistema, do engano, os inimigos, os que se opõem, vão encontrar alguma coisa para acusar. E o objetivo é que eles fiquem envergonhados por não terem nada de mal para dizer a nosso respeito. Entenderam isso? Ensine os funcionários a servirem com honestidade os seus patrões, como nós vimos em Tessaloniqueá, procurando agradá-los. Aqui de novo o assunto do amor horizontal da matemática de Deus. O patrão trata seu funcionário como Cristo e o funcionário trata seu patrão como Cristo. Porque Deus não está lá em cima. Deus está aqui, ó. Tudo que você está me escrevendo agora, você está escrevendo para Jesus. Todo o tratamento que você está dando para mim, você está dando para Jesus. Deus não está lá em cima. Deus está aqui, ó, do nosso lado. Então ensine os funcionários a servirem com honestidade os seus patrões, procurando agradá-los. Que nunca enganem seus patrões,
Nunca desrespeitem as ordens da empresa, bem como nunca os roube. O que tem de cristão que rouba a empresa, que engana o patrão, que defrauda o trabalhador, que paga péssimos, miseráveis salários para os seus funcionários, que rouba seus funcionários. Que provem aos seus patrões que são plenamente confiáveis. E assim a verdade e o nome do Salvador será louvado. Como é que o nome é louvado? Como é que o nome do Criador é louvado? Através do quê? Através de sermos dignos de confiança. Deixa eu falar com você aqui, ó. Quem aqui está me assistindo agora e já ganhou a confiança dos vizinhos? Quem aqui ganhou a confiança do patrão, do empresário, do funcionário? Quem aqui adquiriu a confiança de pessoas que não são da sua família, de fráteres e sors, outros alunos sábios da sua cidade que se reúnem com você como igreja, como eclésia, como escola de Jesus? Quem aí já é digno de confiança de pessoas da filosofia X? Quem aí já é digno de confiança do Áquel? Quem aí já adquiriu confiança de pessoas que não são da sua família e do seu sangue? Responde para mim, porque se você conseguiu fazer isso, você está louvando a Deus. Esta é a verdadeira adoração, este é o verdadeiro louvor. Conseguir ser encontrado, ser achado como digno de confiança. Isto é louvor, isto é adorar. Se os teus funcionários falam mal de você, se eles fazem greve e manifestação contra você, se eles querem te derrubar, se você não adquiriu a confiança do seu patrão, se você não conseguiu adquirir a confiança do seu patrão, você não está louvando a Deus. Cada vez que pessoas desconfiam de você, você não está louvando a Deus. Mas se as pessoas adquiriram confiança ao ponto que você pode ter a casa delas, o carro delas, a chave da casa delas, as filhas, os filhos, o patrimônio à sua disposição, se você é uma pessoa de confiança, é porque você está louvando ao Criador, viu? Entendeu? Isso é louvar a Deus. Isso é louvar a Deus. Coisa não? Por que isso não é ensinado nas sinagogas? Esta é a graça do Criador que salva a todos os homens. A graça nos ensina a renunciar o ego e os desejos materiais para que possamos viver com sabedoria, com justiça e amor. Outro delta, sabedoria, justiça e amor. É a graça que nos faz vencer o mundo e o ego. Aqui neste mundo material, nós vamos lutando com sabedoria, justiça e amor, vencendo o ego, até que venha o grande Criador e Salvador Jesus Cristo, com seu reino atemporal e material. O Criador se entregou por nós para tirar da existência toda a maldade. Ele vai acabar com a dualidade, com o crivo, e assim formar para si um povo particularmente seu, perfeito e cheio de amor.
Esta é a verdade absoluta que você deve ensinar, Tito. Tudo que for contra isso deve ser refutado severamente, Tito. Que ninguém o despreze por ser jovem, que ninguém o desrespeite. Você é um professor da verdade. Paulo está preocupado com a idade de Tito, a idade de Timóteo e com respeito aos professores, porque ele sabe o quanto é difícil. Alexandre, o ferreiro, por exemplo, era um opositor. O prazer de Alexandre era disseminar o ódio, a confusão, era confundir, separar. E sabendo que Tito encontraria isso pela frente, pelo caminho, Paulo está dizendo que ninguém o desrespeite. Esta é a verdade, o amor, o caráter. E aqui encerra Tito, Titus capítulo 2. Último capítulo, Tito ou Titus capítulo 3. Também como cristãos que honram o nome de Cristo, o qual representam no mundo, que obedeçam às leis. Silêncio. Paulo está preocupado com os casamentos, as relações conjugais, as relações sexuais. Paulo está preocupado com as relações da fraternidade entre irmãos, alunos e professores. Paulo está preocupado com as relações de empregados, patrão, empresário, funcionário e patrão. Paulo está preocupado com as famílias e Paulo está preocupado onde Cristo pode brilhar nesse mundo, que é a nossa vida social como cidadãos. Vai falar agora de cidadania. Quem lembra dos originais de Romeá, capítulo 13, que o sistema religioso perverte e usa para endossar e pregar a autoridade espiritual, a autoridade eclesiástica? Quem lembra? Esse texto aqui, pequeno, do capítulo 3 de Titus, é mais uma prova de que Paulo nunca falou sobre clero-nicolaísmo ou para que respeitássemos cegamente as autoridades da terra. O que Paulo está preocupado é que, como representantes de Cristo no mundo, carregando o seu nome, somos cristãos, estamos em nome de Jesus, como procuradores, como representantes, embaixadores, diplomatas. Se nós estamos em nome de Jesus Cristo, nós temos que ser como Ele. E Ele não desrespeitava leis, era de caráter. O único momento que nós desrespeitamos leis é quando as leis dos homens nos querem coibir, nos impedir de pregar a verdade. No mais, nós temos que ser exemplos. Então olha o que é que Paulo vai dizer, olha o original. Também como cristãos que honram o nome de Cristo, o qual nós representamos no mundo, que obedeçam às leis aprovadas. Quem é que aprova leis hoje? Vereadores municipal, deputado estadual, federal no nível nacional, senadores no nível nacional, juízes, presidentes e reis para as monarquias. Pois ao seguirem as leis dos homens, estarão louvando, adorando, honrando o nome de Cristo. Entendeu como é que se dá o processo de cidadania? Por que nós temos que obedecer às leis da terra? Porque Cristo está em nós. O mundo tem que ver Cristo em nós. E nós da filosofia ex. O que é filosofia? Filo, amor, sofia, sabedoria, Jesus. O que é ex? Ex é o mesmo significado de cristão, de eclésia, de educação, de educare, de eclésia, de igreja, tirados para fora, que é o significado de excelentes, exímios, diferentes, destacados. O que eu estou dizendo? Nós temos que resgatar a originalidade, a integridade. Essa é nossa missão, é a missão que Deus deixou para mim, e para vocês. Luz. Vamos iluminar este mundo novamente, vamos? Quem aí quer iluminar esse mundo nesses derradeiros dias do reino material? Quem aí quer fazer brotar de novo uma esperança de que Cristo ainda vive nessa terra? E Ele é representado por nós.
Porque, como eu disse, se eu falar assim, olha, está conosco aqui um maçom, um bruxo, um Rosa Cruz, vocês começam a olhar para essa pessoa o tempo inteiro. Mas se eu disser está conosco um cristão, vocês nem olham. É salpizado. Deveríamos dizer está conosco um cristão e todos olharem, atentos, curiosos, querendo saber quem é esta pessoa, como ela se comporta. Ela é uma cristã, ela segue o Mestre Jesus Cristo. Pois ao seguirem as leis dos homens, estarão honrando o nome de Cristo. Que todas as vossas escolhas sejam de bem. Sejam da paz, do amor e da tranquilidade. Outro delta, paz, amor e tranquilidade. Vivam assim com todos os homens. Nunca caluniem, se vinguem ou difamem alguém. Muitos de nós, no passado, quando não éramos cristãos, quando não seguíamos o Mestre Jesus, éramos assim. Éramos escravos do nosso ego. Se vingávamos, caluniávamos, difamávamos, vivíamos com a consciência cheia de inveja, maldade, ódio, ego. Mas agora, como verdadeiros cristãos, como cristãos originais, tudo isso acabou, mudou. Hoje somos do amor, do bem, pois a verdade foi anunciada para nós. Nós fomos transformados, não porque somos melhores, mas pela graça do Criador, nosso Salvador. Fomos salvos do ego, recebemos o Espírito com o caráter de Cristo. E agora tudo o que fizemos no passado foi apagado, lavado por sua graça. E nos tornamos herdeiros, tendo agora a esperança da vida eterna. O que estou ensinando aqui é a verdade plena, Tito. É a verdade plena, absoluta, Tito. Ensine a todos que quem não praticar o amor e não vencer seu ego não terá a vida eterna. Aquele que realmente tem o caráter de Cristo possui todas essas virtudes de bem. Mas aqueles que vivem em debates, disputas de conhecimento, aqueles que desprezam os outros pela raça, cor, sexo ou condições sociais e financeiras, aqueles que se orgulham da sua religião, aí na tua Bíblia está genealogias, é um termo que não explica o que é que Paulo estava dizendo, é isso aqui, ó. Orgulho religioso, orgulho financeiro, orgulho sexual, orgulho social, orgulho étnico. A minha raça, a minha cor, o meu dinheiro, a família que eu nasci, a minha religião. Orgulho, ego, 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 ego. Olha só, aqueles que vivem em debates da Bíblia. Olha o que é que Paulo está dizendo. Aqueles que vivem em debate da lei da Bíblia. Aqueles que vivem espalhando, dividindo grupos, pessoas e famílias. Esses todos não são cristãos. Olha aí. Advirta a eles até no máximo 2 vezes. Se na terceira vez não mudar o comportamento, ei, isso aqui não é Paulo não. Quem ensinou isso daqui foi o nosso Mestre Supremo Jesus Cristo. E Yahshua Mashiach, ele que ensinou isso 2 vezes. Na terceira vez, delta vez, na terceira vez. Isso aqui Paulo só está citando, repetindo o ensino de Cristo, o ensino jesuíno. Advirta a eles até no máximo 2 vezes. Se na terceira vez não mudar o comportamento, se afaste deles. E se afastar por quê? Primeiro, para não ser
conivente com seus erros. Segundo, por causa da difamação, ao invés de louvor e adoração, difamação do nome de Cristo. Por que nós temos que alertar e advertir essas pessoas que fazem tudo isso que ele falou? 2 vezes, e na terceira se afastar e evitar eles. Porque se eu andar com eles, e eles vivem de ego, de debate, de ambição, de discórdia, de confusão, sabe o que vai acontecer comigo? Eu vou me tornar como eles. Eu não vou ser referência para eles, e eles podem ser referência para mim. E se ninguém for referência para ninguém, pior ainda, porque a vida é feita de evolução e de referência. Eu não posso andar com eles, porque se vocês andarem com eles, vocês estarão sendo coniventes com os erros deles. Porque vocês estarão difamando a Cristo junto com eles. Aí Paulo diz, se uma pessoa que se diz cristã não mudar de vida em 2 advertências, na terceira você já sabe, é o crivo, que essa pessoa é realmente do mal. Aí Paulo diz, e portanto já está por si mesma, escolha dela, ela mesma se condenou e portanto já está por si mesma condenada. Quando eu lhe enviar Ártemas ou Tíquico, faça o possível para vir ao meu encontro em Nicópolis, pois decidi passar o inverno ali. Aí você vê Ártemas e Tíquico e diz assim, não me importa, sábio não é assim. Sábio dá valor a cada iod. Olha isso aqui, iluminare. Ártemas era o professor substituto de Tito na ilha de Creta. Ele era um dos 72 discípulos principais de Cristo. Foi também professor, Ártemas foi professor em Listra. Tíquico também era professor mestre na ilha de Creta. Paulo continua. Providencie tudo o que for necessário para a viagem de Zenas. Aí na tua Bíblia está o doutor da lei, não é assim? Como é que está aí na tua Bíblia? Nas Bíblias todas que estão em cima da sua mesa. Na NVI está o jurista, e de Apolo, outro grande mestre, de modo que não falte nada para eles. Veja que o sustento era dado para aqueles que viajavam em nome da missão da graça e da verdade. Pelo menos os custos da viagem. Preste atenção, aí na tua Bíblia está Zenas, doutor da lei, doutor da Torá, da Bíblia. Pasmem vocês, vamos para esse grande iluminare. Zenas foi um dos 72 discípulos principais de Cristo também. O sistema religioso usa muito esse versículo isolado para provar que Paulo andava e apoiava, fazia uso de um perito da Bíblia, um erudito, um doutor da lei, um teólogo. Olha só isso. Mas isto é mentira. Pasmem, senhores, senhoras, jovens, crianças. O sistema religioso usa esse versículo isolado para dizer que Zenas era um doutor da Bíblia. Para eles justificarem os doutores em divindade, os bacharéis em teologia com anéis, seus teólogos que Paulo acabou de refutar em 2 Timóteo capítulo 4. Paulo acabou de refutar Timoteus Bet, capítulo 4. Como Paulo poderia ser contraproducente, incoerente, contraditório? Até nem teria nenhum problema andar com o doutor da lei, Jesus mesmo andou com eles, mas apoiá-lo, fazer questão de citar,
Paulo não faria isso. Andar, sim, mas citá-lo? Veja que Paulo diz, Alexandre o ferreiro. Era normal, porque não tinha sobrenome, você falar a cidade, ou filho de quem, ou a profissão. Nós vimos isso desde o grau 146. Então Paulo só está dando o diferencial, só está apontando quem é ele. Quem é Zenas? O jurista. Pasmem vocês que o sistema usa esse texto para consubstanciar e fazer apologia aos doutores em divindade. Que absurdo! É mentira! O original mostra que ele era um técnico na legislação romana e judaica. Claro que a legislação judaica era a Bíblia. Mas ele era um jurista, uma profissão secular, um advogado, um conhecedor técnico das leis, um oficial da justiça. Entenderam isso? Por favor. Ele foi provavelmente professor em Dióspolis, mas não um teólogo, pois isso iria contra tudo que Paulo acabou de escrever. Escreveu sua vida toda. Paulo continua. Os nossos irmãos cristãos precisam aprender a praticar a caridade, ajudando aqueles que realmente precisam de nós. Olha só, caridade. Paulo alertando que os verdadeiros cristãos devem praticar a caridade como nós temos feito manifestações de verdade com caridade. Cristãos verdadeiros não podem ser improdutivos, inertes, apáticos, sem produção nenhuma, sem ordem, sem reunião. O que vocês fazem? Nada. Vocês seguem o próprio ego, são igrejas de si mesmos, pastores de si mesmos. Todos os que estão comigo lhe enviam saudações. Saudações àqueles que nos amam na fé. Isso é o mesmo que dizer aqueles que nos amam em Cristo. A graça sempre esteja com vocês. E aqui encerra os 15 versículos do capítulo 3 de Tito ou Titus. Vocês evoluíram com essa carta de moral, ética, caráter, de confronto ao ego, aos professores? Essa pós-graduação paulina? Que lindo trabalho, mais uma missão encerrada aqui, mais uma missão concluída. E eu tenho uma convocação a fazer daqui a pouco. Segura aí só mais um minuto. E no brilho de seus olhos mostra a luz de bonança.